Você já percebeu que algumas pessoas começam a correr e em poucos meses estão participando de provas, enquanto outras tentam várias vezes e acabam desistindo nas primeiras semanas? Isso não acontece por falta de força de vontade. Na maioria das vezes acontece por falta de método. Existe uma diferença enorme entre simplesmente sair correndo e seguir um processo inteligente que transforma o iniciante em um corredor de verdade. Hoje você vai conhecer um método de corrida de rua capaz de pegar alguém completamente sedentário e transformar essa pessoa em alguém que corre 5, 10 ou até 21 quilômetros com segurança, consistência e evolução. Esse método não depende de talento natural nem de equipamentos caros. Ele depende de estratégia, disciplina e principalmente de entender como o corpo humano evolui quando recebe o estímulo certo. A maioria das pessoas começa da forma errada. Coloca um tênis e sai para correr o mais rápido que consegue, fica exausta em poucos minutos, sente dor no dia seguinte e começa a acreditar que correr não é para ela. Mas a verdade é outra. O problema não é a corrida. O problema é a falta de estrutura no processo de evolução. Quando você entende como funciona a adaptação do corpo, tudo muda. O primeiro princípio desse método é algo simples, mas poderoso: progressão inteligente. O corpo humano é extremamente adaptável, mas ele precisa de tempo para se ajustar ao impacto da corrida. Músculos, tendões, articulações e sistema cardiovascular evoluem quando recebem estímulos progressivos. Isso significa começar pequeno e evoluir gradualmente. Muitos corredores de sucesso começaram alternando caminhada e corrida por apenas 20 minutos. Essa estratégia parece simples, mas cria uma base sólida que evita lesões e aumenta a confiança. Com o tempo, o corpo aprende a suportar o esforço, e aquilo que parecia difícil se torna natural. O segundo pilar desse método é a construção da base aeróbica. Essa é uma das coisas mais ignoradas por iniciantes e uma das mais importantes para quem quer correr bem. Base aeróbica significa desenvolver a capacidade do corpo de produzir energia usando oxigênio de forma eficiente. Isso é construído através de corridas leves feitas em ritmo confortável. Muitos iniciantes acham que precisam correr rápido para evoluir. Na verdade, o oposto costuma ser mais eficiente. Correr devagar na maior parte do tempo cria resistência, aumenta a capacidade pulmonar, fortalece o coração e prepara o corpo para treinos mais intensos no futuro. Grandes corredores do mundo passam grande parte do tempo treinando em ritmo leve. Isso mostra que evolução real não acontece apenas na intensidade, mas na consistência. O terceiro elemento do método é a consistência semanal. Não é um treino extremamente pesado que transforma alguém em corredor. É a soma de dezenas e centenas de treinos realizados ao longo do tempo. Correr 3 vezes por semana por vários meses cria adaptações profundas no organismo. O coração se torna mais eficiente. Os músculos passam a utilizar energia de forma mais inteligente e o cérebro aprende a lidar melhor com o esforço. Esse processo gera algo que todo corredor conhece muito bem: resistência mental. Quando alguém começa a correr, aprende rapidamente que grande parte da corrida acontece dentro da mente. Existe um momento em cada treino onde o corpo pede para parar. Mas quando a pessoa continua mesmo assim, ela começa a construir uma mentalidade diferente. Disciplina, resiliência, autoconfiança. Outro ponto fundamental desse método envolve a variedade de estímulos. Muitas pessoas acreditam que correr é simplesmente repetir o mesmo treino todos os dias. Mas a evolução acontece quando o corpo recebe diferentes tipos de estímulos. Existem corridas leves que constroem resistência, treinos intervalados, que aumentam velocidade, treinos de ritmo, que melhoram a capacidade de sustentar esforço por mais tempo. E existe um treino clássico chamado longão. O longão é uma corrida mais longa feita normalmente uma vez por semana. Esse treino ensina o corpo a lidar com distâncias maiores, melhora o uso de energia e prepara o corredor para desafios como provas de 10 km, meia maratona ou maratona. Quando esses estímulos são combinados de forma inteligente, o progresso se torna inevitável. Outro aspecto que transforma iniciantes em corredores é o fortalecimento muscular. Muitas pessoas pensam que correr depende apenas das pernas, mas na verdade o corpo inteiro participa do movimento. Glúteos, quadríceps posterior de coxa, panturrilhas e principalmente o core trabalham juntos para manter estabilidade e eficiência durante a corrida. Quando esses músculos são fortalecidos, o corredor gasta menos energia em cada passada e reduz drasticamente o risco de lesões. Isso significa que treinos de força 2 vezes por semana podem acelerar muito a evolução de quem corre. Agora existe um fator que muitas vezes é subestimado, mas que faz diferença enorme na jornada de um corredor: a recuperação. Treinar sem descansar é um erro comum. O corpo não evolui durante o treino, ele evolui durante a recuperação. É quando você descansa que os músculos se reconstroem mais fortes, o sistema cardiovascular se adapta e o organismo se prepara para novos desafios. Sono adequado, hidratação e alimentação equilibrada fazem parte do processo de evolução. Falando em alimentação, existe algo que todo corredor precisa entender. O corpo precisa de combustível,
Carboidratos fornecem energia para os treinos, proteínas ajudam na recuperação muscular, gorduras saudáveis contribuem para o funcionamento geral do organismo. Quando a nutrição está alinhada com o treinamento, o rendimento melhora muito. Com o tempo, o corredor percebe que pequenas decisões diárias influenciam diretamente na qualidade dos treinos. Outro ponto interessante desse método é o uso de metas progressivas. A mente humana responde muito bem a desafios claros. Muitas pessoas começam com o objetivo de correr 5 km, depois percebem que conseguem correr 10. Mais tarde decidem participar de uma meia maratona. Cada conquista cria motivação para o próximo desafio, e cada linha de chegada se torna um símbolo de evolução pessoal. Existe também algo muito poderoso que acontece quando alguém começa a correr regularmente. A mudança de identidade. No início, a pessoa diz: estou tentando correr. Depois de alguns meses, ela começa a dizer: eu corro. E quando essa mudança acontece, algo profundo se estabelece. A corrida deixa de ser apenas uma atividade e se transforma em parte da vida. Muitos corredores relatam que começaram buscando saúde e acabaram encontrando muito mais. Encontraram disciplina, clareza mental, confiança e uma comunidade de pessoas que compartilham os mesmos desafios. Porque correr, na verdade, nunca foi apenas sobre correr. Correr é sobre avançar mesmo quando parece difícil. Correr é sobre construir força mental quilômetro após quilômetro. Correr é sobre provar para si mesmo que limites podem ser expandidos. Quando alguém segue um método estruturado de corrida de rua, a evolução se torna inevitável. O iniciante que mal conseguia correr alguns minutos passa a correr quilômetros inteiros. O corredor que completou seus primeiros 5 quilômetros começa a imaginar 10. E aquele que um dia achou impossível correr longas distâncias passa a olhar para a linha de largada de uma meia maratona ou até de uma maratona completa. No final das contas, o método que transforma iniciantes em corredores não é um segredo complicado. Ele é baseado em princípios simples: progressão gradual, base aeróbica, consistência, variedade de treinos, fortalecimento muscular, recuperação adequada, nutrição equilibrada e metas claras. Quando esses elementos trabalham juntos, algo incrível acontece. O corpo evolui, a mente se fortalece, e a pessoa descobre que dentro dela existe muito mais capacidade do que imaginava. Talvez a maior lição da corrida seja essa: você não precisa ser extraordinário para começar, mas precisa começar para descobrir o quão extraordinário pode se tornar. Porque em algum lugar à frente sempre existe um próximo quilômetro esperando por você. E ele pode ser o início de uma transformação que vai muito além da corrida.